bora lá, nossa aulinha de Biologia 1. Biologia 1 da semana 3 daqui da academia, beleza? Vamos lá. Do que é que a gente vai falar agora? Simplesmente pode observar aqui do lado, ó, fotossíntese e respiração. Basicamente é sobre isso nossa aula. Mas o que é que você precisa entender? Você precisa começar entendendo de maneira macro de que é que a gente está falando. Quando a gente fala de fotossíntese, a gente está falando de processos construtores. A gente está falando de algo que vai produzir matéria orgânica. E quando a gente fala de respiração, estamos tratando, basicamente, nós vamos estar tratando de processos destruidores de matéria orgânica. Separe bem na sua cabeça. Fotossíntese de um lado, respiração de outro, ok? Na fotossíntese, neste processo, você encontra o quê? Você encontra criação. Como é que a gente chama criação na ciência, na biologia? Formação, como é que a gente chama isso? Nós consideramos o processo fotossintético de processo anabólico, ou seja, toda vez que você ouvir falar de fotossíntese, estarás diante de um anabolismo, de processos anabólicos. Por outro lado, a respiração, ela é um processo catabólico, destruidor. Ela vai fracionar alguma coisa que a gente vai ver já. Ok? Então, os organismos que apresentam o processo fotossintético, eles são autótrofos, eles produzem o próprio alimento. E você, por exemplo, que apresenta somente a respiração celular e não a fotossíntese, você é considerado um organismo heterótrofo, catabólico. Você precisa, na alimentação, colocar para dentro essa comida, colocar para dentro esse alimento para que você obtenha energia a partir dele, ok? Vamos à primeira imagem, olhe para cá. Nessa primeira imagem aqui que a gente está vendo, é super importante que você entenda que, primeira coisa, fotossíntese tem duas etapas. Fotossíntese tem duas fases. Quais são essas duas fases? A primeira delas é a fase clara, e a segunda é a fase escura, ok? Fase clara e fase escura, fase clara e fase escura. Olhe para a figura, veja aqui, perceba que na fase clara tem esse solzinho aqui desenhado, ó. É exatamente por isso que ela é chamada de clara. É porque é nesta fase, é nela, na clara, que entra a luz. O papel da luz é aí, a função da luz, a entrada, a participação da luz é na fase clara. É bem óbvio, o nome já acusava isso. Então, essa luz chega na célula vegetal e estimula. Preste atenção. O que é que a luz faz? A luz vai quebrar essa molécula daqui de água. Preste atenção. Na fase clara, a luz quebra a água. E ela, ao quebrar a água, perceba, a água ela é feita desse jeito aqui, ó. Preste atenção, olhe para mim. Isso daqui é uma molécula de água, ok? H2 e no meio você tem o oxigênio, H2O, beleza? E aí quando a luz bate, quando a luz quebra, fotólise da água, é o nome desse processo, acontece isso, ó, hidrogênio. Os hidrogênios se separam do oxigênio. Para onde vai o oxigênio? Olhe no esquema aqui, ó, o oxigênio ele é liberado. Para onde vai esse oxigênio? Para os seus pulmões. É esse o famoso oxigênio que a água libera, ok? E esses hidrogênios, qual caminho eles tomam? Preste atenção. Tu estás percebendo, acompanha o cursor do mouse aqui, ó. Tu tá percebendo que tem uma seta indicando, levando, conduzindo aqui, ó, hidrogênio e ATP para a fase escura. Os hidrogênios produzidos na fase clara, proveniente da quebra da água, eles são levados, encaminhados até a fase escura. Na fase escura, essa energia daqui que foi produzida graças à chegada da luz, esses hidrogênios aqui que foram liberados, estavam na água, o oxigênio foi embora, o oxigênio que você respira veio da água, esses hidrogênios
provenientes da água vão para a fase escura. Chegando na fase escura, o que é que vai acontecer? Super simples. O CO2, a plantinha absorve CO2 do meio. O CO2 que veio do meio, absorvido pelas folhas, ele vai reagir, ele vai se ligar a esses hidrogênios. Preste atenção. Carbono, oxigênio mais hidrogênios, carboidrato, carbono hidratado, carbono mais água, carbono mais oxigênio e hidrogênio. É na fase escura que você vai ver de fato a produção de glicose. Ok, beleza? Então, coisas, fenômenos, etapas importantes de cada um desses processos. Na fase clara, produção, liberação de oxigênio proveniente da água. Quebra da água, fotólise da água porque utilizou a luz. Liberou, enviou ATP e hidrogênios para a fase escura. Na fase escura, o que acontece? Esses hidrogênios se ligam ao CO2, produzindo glicose. Simples desse jeito. Beleza? Fotossíntese é isso. O que é que você precisa saber além dessa ideia? Preste atenção, é super importante porque muitas questões perguntam que você entenda onde isso acontece. Olhe para cá, você tem aqui ó, uma folhinha, beleza? Dê um zoom nessa folhinha, demos um zoom nessa folhinha, demos. Aqui a gente tem a célula vegetal, beleza? Deu um zoom nessa célula vegetal aqui, deu um zoom nessa célula vegetal aqui, deu um zoom. E aí, ó, você vai ter dentro dela uma organelazinha chamada cloroplasto. Estará aqui, ó, vou desenhar aqui o cloroplasto, beleza? O cloroplasto, ele tem umas moedinhas aqui, ó, que você chama elas de tilacoide, beleza? A luz bate na membrana desse tilacoide, ou seja, a fase clara, ela acontece aqui, ó, no tilacoide, na membrana do tilacoide, ok? Já a fase escura acontece aqui, ó, neste líquido que está dentro do cloroplasto. A gente chama esse líquido de estroma. A fase clara acontece no tilacoide, na membraninha dele, é lá que tem a clorofila, é a clorofila que recebe a água, é a clorofila que vai quebrar a molécula de água, e a fase escura acontece no estroma, no líquido na parte de dentro do tilacoide, do cloroplasto. Beleza? Joia? Vamos seguir. Olhe para cá. Aqui a gente tem um esquema, olhe para ele, um esquema bem simplificado do que acontece na respiração celular. Respiração celular tem 3 etapas, 3: glicólise, Krebs e cadeia. As 3 estão aqui. Preste atenção, glicólise, Krebs e cadeia é super importante que você entenda o seguinte. Olhe para cá, eu vou apagar, beleza? Apaguei aqui com o meu apagador mágico, e você precisa entender o que? Da respiração celular. A respiração celular, diferente do que eu acabei de desenhar, ela vai acontecer não com a participação de um cloroplasto, e sim de uma outra organela, presente inclusive nos vegetais, mas também presente na gente. Preste atenção, a respiração acontece nas plantas e a respiração acontece nos animais. Acontece em todo mundo a respiração celular. Todo mundo, é universal isso. Fungo faz respiração celular, bactéria faz respiração celular, você faz respiração celular. Fotossíntese só são alguns premiados pela evolução que conseguem, beleza? Então, eu vou desenhar, por exemplo, uma célula sua. Desenhei. Aqui eu tenho uma mitocôndria. Eu vou ampliar. Ampliei essa mitocôndria e cá eu desenhei essa mitocôndria. Beleza? Isso aqui nada mais é do que um aumento dela. Aqui na mitocôndria, você vai ver 2 membraninhas. A membrana externa e a membrana interna. Preste bastante atenção. Eu disse no começo, há 5 minutinhos atrás, que a respiração celular tinha quantas etapas? 3. É super importante que você entenda onde acontece cada uma delas. Olhe para cá.
Aquele Gzinho indica glicose. Eu vou partir essa glicose. Quebrei a glicose. A glicose sendo quebrada em dois compostos. Como é que eu chamo isso? Glicólise. A glicólise acontece onde? No citoplasma. A glicólise acontece no citoplasma. No citoplasma. O Krebs acontece aqui, ó. O ciclo de Krebs acontece aqui. O Krebs ocorre onde? Na matriz mitocondrial. Esse líquidozinho aqui dentro eu chamo de matriz mitocondrial. E a terceira etapa, que eu chamo de cadeia, ela acontece aqui, ó. A cadeia acontece na membrana interna da mitocôndria. Glicólise, Krebs e cadeia. Beleza? Presta atenção. O que é que a respiração celular utiliza? De que é que ela faz uso? Ela utiliza o quê? Ela utiliza glicose. O que é glicose? C6H12O6. C6H12O6. Como é que a gente vai fazer essa respiração? A respiração basicamente funciona da seguinte forma. As duas fases iniciais, tanto a glicólise quanto o ciclo de Krebs, eles vão arrancar esses hidrogênios de quem? Vão arrancar os hidrogênios da glicose. Eu arranco os hidrogênios da glicose e levo todo mundo, esses hidrogênios, eu levo todo mundo para onde? Para a cadeia. O Krebs perde hidrogênio e leva para a cadeia. Então, olha a figura aqui do lado, ó. Olhe para ela, olhe para cá. Veja, olhe para lá. Essas duas primeiras etapas, elas estão o quê? Liberando H2 de montão. E esse H2 é levado para a cadeia. Na cadeia chega o oxigênio. Esse oxigênio reage, interage com esse hidrogênio e produz água. Mas espera aí, como é que vai ter essa produção de ATP? Preste atenção. Esse ATP é produzido principalmente na cadeia. A glicólise e o Krebs produzem ATP, mas numa quantidade muito diminuta, muito pequenininha. A gente vai ver isso nas próximas imagens, beleza? Bora lá. Olhe para cá. Aqui a gente tem uma figura de uma célula. O que eu acabei de desenhar aqui atrás está escrito aqui para vocês, está desenhado aqui para vocês. Preste atenção no esquema. Olha lá, ó. A glicose, olhe para ela, a glicose está por aqui e ela é quebrada. Preste atenção, preste atenção. A glicose tem quantos carbonos? 6 carbonos. Quando ela é quebrada, ela produz dois compostos de 3 carbonos. Esse composto de 3 carbonos eu chamo de ácido pirúvico. Ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico tem 3 carbonos. Preste atenção. Esse ácido pirúvico com 3 carbonos vai perder uma molécula de CO2. Perdeu o CO2, virou o quê? Acetil. Um primo, um tipo, um ácido acético. E aí, esse acetil, ele entra no ciclo de Krebs. Preste atenção no detalhe, não olhe para mim, olhe para cá agora. Veja, está percebendo que a glicose sendo quebrada em ácido pirúvico produz 2 moléculas de ATP. Essas 2 moléculas de ATP aqui, ó, produziu, sim, pouco ATP, guarda isso. Esse ácido pirúvico aqui, ó, perdendo CO2 para poder entrar onde? Essa imagem, olhe para a figura. Essa imagem aqui é a mitocôndria. Isso daqui é a mitocôndria. Repare, deixa eu lhe situar. Onde eu estou passando com o mouse agora aqui, ó, com a setinha, é a célula. E isso aqui é a mitocôndria. Ou seja, a glicólise acontece onde? Dentro ou fora da mitocôndria? Fora, no citoplasma. Aí, o ácido pirúvico se transforma em acético, para isso ele perde o CO2. Esse ácido acético, portanto, tem 2 carbonos e ele alimenta o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs arranca o resto dos hidrogênios que vieram lá da glicose, libera 2 moléculas de CO2, libera uma molequinha de ATP somente e leva os hidrogênios para a cadeia. A cadeia libera muito, velho, mais de 30 moléculas de ATP. Mais de 30 moléculas de ATP. E esses hidrogênios vão interagir com o oxigênio e formar água. Olha para cá, ó. O que é que entra na respiração? Glicose e oxigênio.
glicose mais oxigênio. Vão reagir e vão dar o quê? Presta atenção, CO2 sendo liberado, CO2 sendo liberado, água sendo liberada e ATP sendo liberado. Glicose mais oxigênio, olhe para cá, glicose mais oxigênio, reagindo e dando o quê? CO2, água e ATP. Esse é o esquema simplificado. Aqui você tem uma imagem da vida como ela é, beleza? E aí você deve estar pensando, e essa seta aqui em cima, o que é isso? É assim, ó. Imagine que um organismo não tenha disponibilidade de oxigênio. Imagine que o oxigênio não exista em um determinado ambiente. Esse organismo, ele vai deixar de viver? Ele vai deixar de fazer a produção, de ter sua produção de ATP? Claro que não. O que é que ele faz? Presta atenção. Ele pega a glicosezinha que ele se alimenta, ele quebra essa glicose e esse ácido pirúvico aqui, ó, ele vai se embora para uma rota alternativa, produzir ou ácido lático ou ácido etílico, por exemplo, a fermentação lática, a fermentação alcoólica, pode seguir outras rotas. A fermentação acética existe também. Aí, quando ele faz essa rota aqui é uma rota anaeróbica, que ela acontece na ausência de oxigênio. Portanto, não existe nem Krebs, nem cadeia respiratória na fermentação, apenas a glicólise. Por isso que a quantidade de ATP produzida na fermentação é muito baixa, é muito pequenininha. Vamos lá. Contando os hidrogênios, preste atenção. Quantos hidrogênios tem na glicose? Glicose, C6H12O6. C6H12O6. São 12, vou botar um aqui, são 12 hidrogênios. Para onde vão esses hidrogênios? Preste atenção, você já sabe, eles vão todos para a cadeia respiratória. Como eles vão fazer isso? Olha o esquema aqui do lado, que é, mais uma vez, esse assunto sendo explicado de um jeito diferente. Você tem a glicose, preste atenção na glicose. Ela é quebrada em dois ácidos pirúvicos, Para isso, o corpo da gente, ó, queima 2 moléculas de ATP e produz 4, saldo de 2. Glicólise tem saldo de 2 ATPs. E aqui, gente, ó, para eu quebrar a glicose e produzir 2 piruvatos, eu liberei 2 hidrogênios. 2 hidrogênios, beleza? 2H2 aqui. E esse hidrogênio está sendo liberado. E esses ácidos pirúvicos aqui, ó, esses dois, eles vão para onde? Eles vão entrar. Essa faixa aqui, essa faixa preta aqui, está indicando uma fronteira. Que fronteira é essa? A fronteira entre quem? Entre o citoplasma e a mitocôndria, beleza? Essa é a fronteira. E aí esse ácido pirúvico faz o quê? São 2 ácidos pirúvicos. Cada um libera um CO2. São liberados 2 CO2. Cada um libera um hidrogênio, um H2. São 2 H2. Anota aí que eu anoto aqui, ó. 2H2 lá da glicose sendo quebrada, mais 2H2 aqui, ó, dos 2 piruvatos virando acetil, beleza? Quantos acetis são produzidos? Preste atenção, eu tinha uma glicose com 6 carbonos, produzi 2 piruvatos e cada piruvato desse vai virar uma molécula de acetil. Cada molécula de acetil faz girar um ciclo de Krebs, eu tenho 2 ciclos de Krebs. Cada ciclo de Krebs desse libera o quê? 4 hidrogênios? Sim. E aí você vai ter o quê? Preste atenção. 4 hidrogênios. Quantos ciclos de Krebs são? Quantos são? 2. Então preste atenção. Olha para a figura. 2 daqui, mais 2 vezes esse, porque essa reação acontece 2 vezes, 4, mais 2 vezes esses 4 hidrogênios, porque cada glicose faz girar 2 ciclos de Krebs. 4 vezes 2, 8. Mais 2, 10. Mais 2, 12. 12 hidrogênios. Esses 12 hidrogênios aqui, eles são carregados até a cadeia. Essa última faixa aqui, ó. Essa última faixa daqui, ela indica o quê? Isso aqui, ó, que eu tô
Contornando, isso aqui, ó, isso aí é a cadeia. Existem duas moléculas super importantes, é o NAD e o FAD. Tanto o NAD quanto o FAD são carregadores de hidrogênios. Olhe para cá, olhe para cá. O NAD carrega 10 desses hidrogênios e o FAD carrega 2 desses hidrogênios. Cada NAD vai produzir 1 ATP, 2 ATPs, 3 ATPs. Preste atenção. Cada hidrogênio produzido, carregado pelo NAD, produz 3 ATPs. São quantos? 10. Ou seja, na cadeia, somente pelos hidrogênios carregados pelo NAD, quantos ATPs são produzidos? 30. 30. Beleza? E o FAD? O FAD, ele carrega menos hidrogênios e produz não 3, produz apenas 2. 1, 2. Perceba que ele entra depois. O FAD vai produzir 2. Epa! 2 hidrogênios carregados por ele. E cada um produzindo 2. 2 vezes 2, 4. São 4 hidrogênios. Portanto, na cadeia existe uma produção de quantos ATPs? 34. Vê que diferença estrondosa para a glicólise e para o Krebs. Na glicólise foram produzidos 4, mas consumidos 2, saldo de 2. No Krebs, cada ciclo de Krebs só produz 1. São 2 ciclos de Krebs por glicólise, por glicose que é quebrada. Então, são 2 no Krebs, 2 na glicólise, 4. E 34 na cadeia, ou seja, 38. Beleza? Joia? Muito bem. Vamos embora. Mais uma imagem para você ver onde isso acontece. Olha para cá, ó. A glicose você se alimenta, a glicose você come ela de onde? Nos alimentos. Essa glicose também entra na sua célula oxigênio. Oxigênio mais glicose vão lá para a mitocôndria. Olha a célula aqui, ó, com a mitocôndria, ó. Vê que esqueminha bom, vê que esqueminha bom. A glicose é quebrada, processo chamado de glicólise, produz piruvato. Esse piruvato, ele precisa ser quebrado, não está escrito aqui, mas você sabe, ele vai virar uma molécula de acetil. Esse acetil faz o quê? Entra, faz girar ciclo de Krebs. Olha para cá, ó. Eu vou riscar, ó. Glicólise tem produção de ATP. Ciclo de Krebs tem produção de ATP. Só que a grande, imensa, maior produção de ATP do mundo, da célula, é a fosforilação oxidativa. Danado é isso. É o outro nome de cadeia. Você tem o ciclo de Krebs e perceba, todos os hidrogênios produzidos no Krebs, todos eles produzidos na glicólise, foram levados para onde? Para a cadeia. Na cadeia você tem o quê? O oxigênio recebendo esses hidrogênios e produzindo água. Em resumo, glicose mais oxigênio reagindo dando o quê? CO2, água e bastante ATP. Beleza? Segue. Destino do piruvato. O que é isso? Lembre-se, glicose é quebrada em 2 piruvatos. Se a célula tiver em aerobiose, ou seja, com oxigênio, é bem simples, vai fazer a respiração celular. Respiração celular tem 3 etapas, glicólise, Krebs e cadeia. Oxigênio, aceptor final, lá na cadeia. Perfeito. Só que olha o outro lado. Se eu não tiver oxigênio, eu vou fazer o quê? Fermentação. E existem 3 tipos básicos, os mais importantes. Fermentação alcoólica, lática e acética. Ou seja, na fermentação não tem Krebs e não tem cadeia. E a fermentação é um processo anaeróbico, é um processo que não utiliza oxigênio. Beleza? Vamos seguir agora para a gente fazer nossas questões. Preste atenção. Um importante fenômeno na obtenção de energia é o ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. Também denominado de ciclo do ácido cítrico ou ciclo dos ácidos tricarboxílicos. São os sinônimos do ciclo de Krebs. Krebs é o nome mais famoso. Com relação ao ciclo de Krebs, somente a ele,
Assinala as proposições. O ácido pirúvico, no início do ciclo, provém de quem? Da glicólise. Claro que isso é verdadeiro. O ácido pirúvico, ó, glicose, produziu 2 piruvatos, o piruvato vai alimentar o Krebs, perde o CO2 e entra no Krebs o acetil. Verdadeiro. Número 2. Este ciclo ocorre no citoplasma. Não, o Krebs ocorre na matriz mitocondrial. O Krebs não acontece no citoplasma, só quem acontece no citoplasma é quem? Somente a glicólise. Falsa alternativa 2. 3. O aceptor final dos hidrogênios liberados no Krebs. Para onde vão os hidrogênios liberados no Krebs? Eles vão para onde? Vão lá para a cadeia, lembra disso? Quando a respiração for anaeróbica, lá na cadeia esses hidrogênios vão se encontrar com quem? Com o O2, com o oxigênio, para formar quem? Para formar água. Verdadeira a frase 3. Frase 4. Nas células musculares, nos seus músculos, este ciclo pode ocorrer tanto nas mitocôndrias, perfeito, quanto no citoplasma, claro que não, falso. Esse ciclo ele é mitocondrial e não citoplasmático. Verdadeira apenas a frase 1 e a frase 3. Vamos lá, gabarito, letra A. Segunda questão. Normalmente, as células do organismo humano realizam respiração aeróbica, na qual o consumo de uma molécula de glicose gera 38 ATPs. A gente acabou de calcular. Contudo, em condições de anaerobiose sem oxigênio, o consumo de uma molécula de glicose pelas células é capaz de gerar apenas 2 moléculas de ATP. Por que apenas 2? Porque só acontece a glicólise na fermentação. E aí vem um gráfico, na questão do Enem, arretado, um gráfico. E a pergunta, daqui a pouco a gente volta para o gráfico. Qual curva representa o perfil de consumo de glicose para manutenção da homeostase de uma célula que inicialmente está em anaerobiose e é submetida a um aumento gradual na concentração de oxigênio? Meu irmão, que pergunta linda, velho. Preste atenção, preste atenção. No início do processo, a célula estava em anaerobiose. Inicialmente não existia oxigênio. Preste atenção. Se no início do experimento não tinha disponibilização, não tinha disponibilidade de oxigênio, a produção de ATP por glicose era alta ou baixa para manter a homeostase. O que é homeostase? Homeostase, velho, é condição normal do corpo. Para manter o corpo funcionando sem oxigênio, eu consumo mais glicose ou menos glicose? Eu consumo mais glicose. Por quê? Porque uma glicose sem oxigênio só produz 2 ATPs. Então, para eu manter meu corpo aquecido, por exemplo, eu preciso quebrar muito a glicose. Ou melhor, muitas glicoses. À medida que o oxigênio vai chegando, essa glicose sofre o quê? Quebra a glicólise, entra no Krebs e vai para a cadeia. À medida que eu vou fazendo isso, eu vou aumentando a produção de ATP. Se eu aumento o aproveitamento, se eu aumento o saldo, se eu aumento a eficiência, eu passo a gastar menos glicose, velho. Então, se no início do experimento você tinha anaerobiose e depois foi aumentando gradualmente a concentração de oxigênio, então eu tenho no início o quê? Pouca glicose ou muita glicose sendo queimada? Muita, para compensar a desgraça que é a produção, a pobreza que é a produção. E à medida que o oxigênio vai chegando, o que acontece? Eu posso diminuir a queima, por quê? Porque com oxigênio eu aumento a produção de ATP. Olha, e ele pediu aqui no gráfico para você indicar qual era a linha que representava o consumo de glicose nesse experimento. Se o experimento começou sem oxigênio, a queima de glicose estava lá em cima para poder compensar, para poder produzir ATP. E à medida que o oxigênio vai chegando, eu vou queimando cada vez menos glicose. Gabarito, letra E.
Simples desse jeito. Abrindo Beleza? Joia? pontos Vamos com embora. PL. Bora lá. Vê. Terceira questão. Considere a figura abaixo, a qual representa de forma esquemática um importante processo da fisiologia celular. As três etapas desse processo estão destacadas nos retângulos. Com base na análise da figura, marque a verdadeira. Vê que massa. Mais uma vez, esse assunto, uma figura diferente. Glicose sendo quebrada, produzindo dois ácidos pirúvicos. O nome disso, etapa 1. Como é o nome da etapa 1? Glicólise. Vê que figura boa. Os hidrogênios produzidos neste processo são carregados pelo NAD e levados para a etapa 3. Três etapas, glicólise, Krebs e cadeia. Etapa 2, olha o ciclo de Krebs. Vê que massa. Citoplasma, glicose quebrada em ácido pirúvico, produzindo 2 ATPs. Esse ácido pirúvico, cada um deles vira um acetil, 2 acetis. E esse acetil vai entrar no Krebs. Essa fronteira aqui, ó, que muda de cor, essa fronteira aqui que muda de cor é o quê? É dizendo que citoplasma do lado de fora, mitocôndria do lado de dentro. O Krebs libera um montão de hidrogênios, e esses hidrogênios são carregados para onde? Para a etapa 3, para a cadeia. Na cadeia, esses hidrogênios vão se encontrar com quem? Com seu aceptor final, o oxigênio. E eu tenho uma esplendorosa, uma imensa produção de ATP. Vamos às perguntas. As etapas 1, 2, 3 representam as etapas da respiração celular denominadas glicólise, perfeito. Ciclo de Calvin, não. Ciclo de Calvin é fotossíntese. Ciclo de Calvin é fase escura. Falsa essa alternativa. Não é o nosso gabarito por conta do ciclo de Calvin. Beleza? B. As etapas 1, 2, 3 representam as etapas da fotossíntese? Claro que não, isso não é fotossíntese. Falsa essa alternativa também. C. Durante o processo, a energia contida na molécula orgânica é liberada pouco a pouco e parte dessa energia é armazenada em ATP. No processo, eu vou liberando energia, pouco a pouco, na forma de ATP. A figura sensacional. E a pergunta bastante fácil. Beleza? Nosso gabaritinho, letra C de casa. Vamos ler a letra D? As etapas 1 e 2 ocorrem, respectivamente, no citoplasma e no estroma. Estroma é fotossíntese, falso. A etapa 3 ocorre no tilacoide. Tilacoide é fotossíntese. Vê que bicho ruim. Ele botou aqui, ó, fotossíntese. Ele só fez confusão com fotossíntese. Muito fácil ficou a questão. Quarta, assinale a alternativa correta quanto à respiração celular. Letra A. Uma das etapas da respiração celular aeróbica é a glicólise. Ocorre ela na matriz mitocondrial e produz acetil. Presta atenção. Glicólise acontecendo na matriz? Não. A glicólise ela é citoplasmática. Quem acontece na matriz é o ciclo de Krebs. Falsa. A letra A. B. A respiração celular aeróbica é um mecanismo de quebra de glicose. Perfeito. Na presença de oxigênio. Aeróbico, oxigênio. Perfeito. Produzindo CO2, água e energia. Meu Deus. Que frase boa. Muito bom. Gabarito dessa questão, ela é o quê? O gabarito dela é o quê? Letra C de casa. Deixa eu marcar aqui. Pronto. A gente apanha, mas a gente aprende. D. A etapa final da respiração celular é a glicólise. Mentira! Etapa final glicólise? Claro que não. A etapa final, ela é quem? A cadeia respiratória. Letra E. A cadeia é a etapa final. Gostei da respiração. Ocorre no citoplasma? Claro que não. A cadeia ocorre nas cristas mitocondriais, dentro da mitocôndria.
Quinta e última questão da gente. As duas organelas desenhadas são fundamentais para o trabalho celular, que ocorre em um vegetal. Sem elas, provavelmente não existiriam os seres produtores eucarióticos e talvez não existiriam também os animais, os fungos e os protozoários. Danado! Bora lá! O que é que a gente tem aqui? A gente tem de um lado, vou pintar aqui, ó. De um lado, ficou feio, eu concordo. Ficou feio, eu concordo. Eu vou melhorar. A gente melhora, a gente aprende. Pronto. Vou pintar de verde aqui. Gostei. Ficou bem melhor, não foi? Pintei de verde. E isso aqui é um cloroplasto. Ó, esse cloroplasto, ele tem um líquidozinho aqui dentro, ó. Esse líquidozinho aqui dentro, amarelo, ó. Esse líquidozinho aqui dentro, amarelo, ó, é o estroma. E essas moedinhas que estão aqui dentro são os tilacoides. Presta atenção. O cloroplasto, ele faz o quê? Fornece glicose e fornece oxigênio para quem? Para a mitocôndria. Essa danada que está aqui, que eu vou pintar agora, é a mitocôndria. Estou me divertindo de pente aqui, ó. É a mitocôndria. Ela pega glicose mais oxigênio, ela faz o quê? Produz ATP e devolve o quê? CO2 e água. Simples desse jeito. As organelas atuam de modo como? Complementar, eles se encaixam. O trabalho de uma é excelente, é excepcional, é fundamental para o trabalho da outra. A respeito dessas organelas e das reações químicas que ocorrem no interior delas, o que é que a gente pode afirmar? A síntese de ATP é exclusiva das mitocôndrias? Não, falso. Lembra que a fase clara produz ATP para mandar para a fase escura? Sim, falso. B. Os cloroplastos podem utilizar gás carbônico proveniente da respiração celular? Podem. Sendo esta última, a respiração celular, dependente da luz? Respiração celular dependendo de luz? Horrível, terrível. Letra C. Os cloroplastos sintetizam glicose e liberam gás oxigênio. É verdade. E este é proveniente da molécula de gás carbônico? Não. O oxigênio não vem do gás carbônico. O oxigênio vem da água, o oxigênio que você respira. Letra D. As duas organelas apresentam DNA e RNA próprios. Sim. É importante saber disso? Muito. Tanto o cloroplasto quanto a mitocôndria tem a sua própria diretoria, tem o seu próprio DNA. Isso é fundamental, sabe para quê? Para que elas se multipliquem independente da célula. Elas não pedem autorização da célula. Imagine uma planta sendo exposta a uma quantidade maior de luz. Ela mesma pode dizer, eu vou aproveitar essa riqueza toda, eu vou aproveitar e vou fazer o quê? Produzir mais cloroplastos. Para quê? Para fazer mais fotossíntese. Isso é essencial para a autoduplicação dessas organelas. Verdadeira a letra D. É o nosso gabarito. E última, as mitocôndrias realizam suas reações durante a noite. Não, gente. Essa história de luz, ausência de luz, não tem nada a ver com mitocôndria. Isso aí tem a ver com o quê? Tem a ver com fotossíntese, cloroplasto. Beleza? Um cheiro, até a próxima aula e tchau!